Temos aqui notícia quentinha, o Elijonas Maia traz para a gente a informação de que o governo italiano já iniciou a análise do pedido de extradição de Carla Zambelli. Lembrando, né, gente, a deputada tinha dito que na Itália ela seria intocável, o processo está andando e está andando rapidamente. Informação aqui do Elijonas, gente, o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, entregou na manhã desta quinta-feira o pedido de extradição da deputada licenciada Carla Zambelli ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália, que seria o equivalente, gente, ao Itamaraty aqui no Brasil. O pedido foi entregue pessoalmente em mãos pelo embaixador brasileiro, segundo essa apuração da CNN feita aí pelo nosso Elijonas Maia. Com isso, segundo ele, segundo essa apuração, o governo italiano começa então a análise dessa solicitação. A gente vinha trazendo aqui já desde ontem a informação de que o ministro Ricardo Lewandowski estava acelerando os trâmites no Ministério da Justiça para fazer avançar esse pedido rapidamente lá na Itália. A Basília Rodrigues, hoje cedo, já tinha também a informação de que esse pedido estava lá na mesa das autoridades italianas, aguardando aí esse início da análise. E agora vem, então, o Elijonas Maia confirmando que todos os trâmites já foram iniciados. Então, a intocável deputada Carla Zambelli é agora formalmente alvo de um processo de extradição em andamento, em curso, em solo italiano. Basília Rodrigues aqui com a gente. Basília, traz para a gente um pouco os seus detalhes a respeito desse andamento. É uma informação importante, demonstra que há um avanço rápido aí desse processo. A gente sabe que tem muitas questões ideológicas aí que estão permeando as discussões a respeito desse caso. Um governo mais à direita na Itália, mas até agora todos os trâmites sendo cumpridos conforme a diplomacia internacional, né? Bem-vinda. Oi, Clarissa. Olha, em menos de 24 horas, esse pedido de extradição da deputada licenciada Carla Zambelli saiu daqui do Brasil, já chegou na Itália e até já começou a ser avaliado pelo governo italiano. Então, não é a mesma notícia, mas são notícias sequenciais. Ontem à tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do caso, expediu formalmente o pedido de extradição. A deputada está na Itália, então o destino final seria mesmo o governo italiano, mas não é direto. O Moraes não poderia mandar esta carta, este pedido ao presidente da Itália. Seguindo o protocolo, o rito, em casos do tipo, ele enviou o pedido ao Ministério da Justiça, do ministro Ricardo Lewandowski. Não demorou muito para que Lewandowski encaminhasse para Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, e nesta madrugada, a gente que não dorme, apurou a informação de que o Itamaraty aqui no Brasil já havia encaminhado o pedido à representação brasileira, à Embaixada do Brasil em Roma. E não demorou muito, novamente, em poucas horas, o embaixador brasileiro até já entregou para o Itamaraty de lá, né, a representação, o Ministério de Relações Exteriores na Itália. Então, propriamente dito, em resumo, saiu do Brasil, está na Itália, em menos de 24 horas, o pedido de extradição da deputada Carla Zambelli, que é considerada foragida pela Justiça brasileira. O entendimento do Judiciário que foi validado pelo governo federal, uma vez que este pedido de extradição passou pelo departamento dentro do Ministério da Justiça, que faz a análise quanto à validade, né, quanto à viabilidade também de extradição, porque aí você não coloca só a prova, não coloca só a lei brasileira à prova, mas também a competência, a atribuição do governo do Brasil fazer esse pedido ao governo da Itália. Então, eleva muito patamar desta situação, porque não é algo que dependa apenas dos ministros da Suprema Corte, no caso de condenação ou prisão, ou dos integrantes do Congresso Nacional, no caso de cassação de mandato. Agora, a Carla Zambelli é considerada uma foragida internacional, ela que está na Itália, e dentro em breve teremos a resposta do governo italiano sobre extraditá-la ou não. Brasil e Itália têm um acordo de extradição longevo,
mas não é automático, depende da análise de caso a caso. Só para citar um exemplo, no caso do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no Mensalão, ele acabou sendo extraditado em 2015, depois de um vai e vem de decisões tanto da justiça italiana, da justiça administrativa também da Itália e do próprio governo italiano da época, porque há estas diferenças de interpretações sobre o fato dela ser a pessoa, no caso o Pisolato, ter cidadania italiana, o tipo do crime ao qual ele estava sendo imputado aqui no Brasil. Por isso que também no caso de Zambelli não há uma garantia da extradição, ainda que existam chances maiores de que isso aconteça. Vai depender de uma análise, as chances de que aconteça, mas a gente destaca que não é uma decisão automática, exige muita interlocução entre esses dois países e apresentação, claro, de questões técnicas. A gente mostra na tela da CNN agora, tem um registro aí, um recorte da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é, propriamente dito, o pedido de extradição. Aí nessa capa, né, na primeira página do ofício encaminhado por Moraes ao ministro Ricardo Lewandowski da Justiça, ele destaca que o destino final é a República Italiana, ou seja, a decisão sobre extraditar Zambelli vai depender do governo italiano, no fim das contas. Em seguida, Clarissa, o ministro Moraes detalha sobre as razões, qual o motivo do pedido de extradição, porque o governo brasileiro está interessado nisso. E aí ressalta o fato da condenação. Carla Zambelli aqui diz: a extradição é para Carla Zambelli cumprir pena de 10 anos de reclusão e 200 dias multa, o valor de a multa equivalente a 10 salários mínimos nacionais, aqui depende de uma conta, isso depende também de correção, atualização dos dados remuneratórios, mas o mais importante é a pena de fato que prevê aí o nosso Código Penal, ela que é acusada, ou mais do que isso, condenada aqui no Brasil pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça com auxílio de um hacker. Na página seguinte, ele continua falando desse resumo dos fatos atribuídos a Carla Zambelli e destaca: Carla Zambelli Salgado de Oliveira, nome completo, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, é o sistema do CNJ, mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica, o tal do hacker, e meios necessários ao cumprimento de tal mister, ou seja, a atitude, a ação com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita de quem é de direito. Lembrando que foram incluídos mandados de prisão, adulterados, né? Tinha até uma ordem de prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na última página que a gente destaca aqui, mais uma vez o ministro Moraes ressalta: a pena é de 10 anos de reclusão a ser cumprida aqui no Brasil. Clarissa?